Shingeki no Kyojin Season 3 conseguiu me calar. Posso começar assim sem problema nenhum. Depois do que eu vi na Season 2, eu admito que eu esperava algo bom ainda, mas continuava meio desapontado pela decepção que tive com a Ymir nos últimos episódios. Mas a temporada conseguiu me animar de tal forma que eu não esperava. Como a temporada foi dividida em duas, eu vou fazer de forma diferente. Nesse vídeo vou me limitar a falar da parte 1 e depois eu entro em mais detalhes do que eu achei da parte 2. A Season 3 começa com revelações sobre os titãs poderem ser humanos, baseado no que o Eren descobriu dos comentários da Ymir com Bertolt, junto da revelação da titã na casa do Connie ser a mãe dele transformada em titã. Mas nem tudo são notícias boas, pois apesar das descobertas de possivelmente saberem um meio de trazer de volta a mãe do Connie, a batalha contra o Reiner causou inúmeras mortes, além do Irving ter perdido um braço durante a batalha. Mas como pouco azar é bobagem, no que eles voltam a se reorganizar, a tropa de exploração acaba precisando dar explicações do porquê da expedição recente e as atitudes do Irving, o que pode causar muitos problemas para eles. Além disso, Hanji lembra que o Padre Nick ajudou eles, contando sobre a história ser uma pessoa importante para a igreja por motivos desconhecidos. Mas infelizmente ele acaba sendo assassinado e quando ela vai ver o local, ela nota que os membros da polícia do interior estavam investigando, se assim podemos dizer, porque fica claro para ela que na verdade o policial que impedia ela de entrar tinha sido o verdadeiro assassino, e tudo indica que eles tenham torturado o padre para que ele dissesse tudo o que ele contou para a tropa de exploração, tendo ainda um momento em que o Levi pergunta quantas unhas chegaram a arrancar dele, e Hanji responde que todas, o que deixa o Levi um pouco confuso, afinal não tem necessidade alguma. Se a pessoa não contou nada depois de arrancar a primeira, não vai ser arrancando as outras que vai fazer ele abrir a boca. Passado isso, eles recebem uma mensagem, todos precisam sair da casa que estavam reunidos. Isso porque o plano do pessoal da polícia do interior seria acabar com todos e forjar um acidente enquanto levavam o Eren e a Historia. Notando os riscos, Levi decide investigar, voltando para a cidade de Torres, enquanto tenta manter os dois protegidos, usando mais uma vez um plano de sósias. Mas dessa vez, além do Jean disfarçado do Eren, colocaram o Armin disfarçado de Historia. Após os inimigos morderem a isca e pegarem os sósias, eles derrubam os sequestradores e notam que havia algo errado, pois não passavam de amadores baratos, o que não seria muito de costume da polícia do interior. Mas nisso, Levi acaba encontrando um adversário à altura e eu encontrei uma matraca velha que me cansou por um bom tempo dessa parte. Kenny o Estripador, ou também conhecido como Kenny Ackerman. Sim, o mesmo sobrenome da Mikasa. Kenny aparentemente é um sujeito que criou o Levi e agora havia voltado nessa missão para sequestrar o Eren e a Historia. Nisso rola uma perseguição ao grupo do Kenny, que acabou desacordando os dois e aproveitaram para levá-los. No meio dessa treta toda, Jean tenta salvar o Eren, mas hesita de matar a garota que estava levando eles. Mas nisso, quando ela pretende matá-lo, Armin se adianta e atira nela, a matando. Mas ambos são jogados para fora e Eren e Historia são levados embora. Depois disso rola uma cena bem profunda do Armin se culpando por ter matado uma pessoa, mas Levi diz que ele fez o que era necessário para salvar o Jean. Nisso, Jean começa a cogitar que teria que matar pessoas, mas Levi o repreende, dizendo que o Armin não estava sendo parabenizado, mas que ele não precisava se culpar pelo que houve, explicando para ele que não deve se acostumar a matar pessoas, mas não pode hesitar em salvar seus amigos. Infelizmente, depois disso a história se divide em dois pontos e esse foi o momento em que a temporada me deixou ansioso até demais. Isso porque depois do sequestro do Eren e da Historia, que ocorreu no episódio 2, eles só voltam a focar nisso no episódio 7! Ah não, aí não. Do episódio 3 ao 6, eles focam em tentar entender o porquê a Historia era importante e o que a polícia do interior tanto tentava esconder. Em meio a isso temos o Irving sendo preso pela morte de um velho mercador do distrito que foi morto pelo Kenny para mantê-lo calado. E ainda terem algo para incriminar o Irving. A Hanji ajuda o filho do mercador que estava sendo perseguido por saber a verdade da morte do pai dele. Depois, a Hanji e o Levi torturando um membro da polícia do interior para saber informações da Historia, e nisso ele revela que a Historia é importante, pois ela é a filha da família Reis, a verdadeira família real das muralhas. Deixando isso claro que o atual rei é só um rei falso, usado para manter as aparências para o povo. Depois disso, ocorre o julgamento do Irving, e após muita dor de cabeça e jogos psicológicos do Irving e Pixies, eles conseguem que os conselheiros do rei acabem admitindo suas intenções de se manterem seguros, mesmo que às custas das vidas de inúmeras pessoas, e nisso todos são presos, e o rei é deposto. Com o lugar vago, Irving decide que o plano seria trazer a Historia para assumir o posto como a nova rainha das muralhas. Depois disso tudo, finalmente, voltamos para a treta com a Historia e o Eren. Para começar, o porquê eles queriam sequestrar os dois? Bem, o mandante era ninguém menos que Hod Hayes, o pai da Historia e atual rei das muralhas. O motivo para ele querer os dois era para fazer uma cerimônia onde a Historia seria transformada em titã e comeria o Eren para que ela recebesse com isso o titã do Eren. Isso porque ele possuía o chamado Titã Fundador, um titã que possuía o poder de apagar as memórias da população das muralhas, e ele menciona que há pelo menos 100 anos eles fazem isso para manter a paz nas muralhas, e que no passado, quando a família estava reunida no local de cerimônia, o pai do Eren, Grisha Jäger,
acabou surgindo no local e matou a irmã da Historia, Frida, e roubou o titã fundador que ela possuía, e depois matou todos os membros da família, exceto Rod Reis, que acabou tendo que ir atrás da Historia. E onde a Historia estava a essa hora? Ela era filha de uma amante do Rod Reis, que acabou escondendo ambas em uma de suas propriedades dentro da muralha Sina. Mas Historia não recebeu nenhum amor de sua mãe, que a tratava como lixo, até mesmo dizendo que gostaria de nunca ter dado à luz a Historia. E quando Rod Reis planejava levá-la com ele, os membros da polícia do interior apareceram e mataram a mãe da Historia. Mas para salvar pelo menos sua filha, Rod Reis pede para que eles poupassem ela e dizendo que ela ia fazer parte do exército e adotar o nome de Krista Lance. Mas antes desse mar de revelações, recebemos mais uma revelação com Rod Reis e Historia encostando nas costas do Eren, o que desbloqueou as memórias do pai dele, que ele acabou recebendo quando recebeu o titã dele. Revelando assim que Eren foi transformado em titã e comeu o pai dele, que foi como ele conseguiu o titã dele e o poder do fundador. Meio que nisso veio junto a tal coordenada que o Reiner mencionou na Season 2. Depois de explicar tudo para a Historia, Rod Reis pede para ela se tornar uma titã e comer o Eren para receber o poder do fundador de volta. Mas nisso Historia questiona o seu pai do porquê ele mesmo não faz isso, e o pai dela inventa uma desculpa bem estúpida de que ele precisa ficar só rezando pelo deus que seria o portador do fundador. Ou seja, ele só queria mandar todo mundo da família dele ir se comendo, enquanto ele mesmo tirava o dele fora. Mas nisso a Historia decide agir e inicia simplesmente a sequência que me fez amar demais essa personagem. O método para torná-la uma titã seria como uma seringa contendo um fluido que a tornaria uma titã comum, ou puro, que são os titãs normais e burros que aparecem aos montes. Mas nisso ela se lembra das palavras da Ymir. Você só tá inventando uma desculpa pra manipular os outros. Já chega disso! Você não vai me matar! Eren, estamos partindo. Ei, para com isso! Eu não posso mais viver assim! Cala a boca, idiota! Parece um bebê chorão. Eu sou a maior inimiga da humanidade. Entenderam? Eu sou a pior garota que já viveu! Sério, eu sei que eu disse que fiquei irritado com a Ymir no final da Season 2, mas depois de ajudar a trazer essa nova Historia, eu acho que ela tá perdoada. Nisso, Rod Reis se desespera e lambe o fluido que a Historia derrubou da seringa e começa a se transformar em titã. Quando tudo parecia perdido, a equipe do Levi, que estava lutando contra o grupo do Kenny na entrada da caverna da cerimônia, surge e consegue se reunir ao grupo. Mas ainda eles não têm muito o que podem fazer, até que o Eren vê um frasco contendo mais um daquele fluido que o Rod Reis trouxe, só que nesse frasco estava escrito blindado, e nisso o Eren pega o frasco e toma o fluido. Com isso ele se transforma em titã e consegue o poder de cristalização igual da Annie, o que ajuda eles a se salvarem do titã Rod Reis e fugirem da caverna. Mas ainda não tinha acabado. Como o Rod Reis quebrou a coluna antes de virar um titã, ele sai se arrastando indo para o distrito de Orvwood, onde seria a maior concentração de humanos. Após se reunirem e organizarem um plano para deter Rod Reis, Historia decide fazer parte do grupo de ataque e pede para Erwin para que ela possa dar o golpe final em seu pai. Enquanto isso, Eren, que observava a Historia desde a caverna, nota o quanto ela amadureceu e começa a se bater em uma tentativa de se livrar do seu lado chorão e poder estar pronto para o confronto contra Rod Reis. Quando o titã Rod Reis chega nas muralhas do distrito, ele se levanta, mas como ele foi se arrastando, praticamente a sua frente inteira estava destruída, e nisso seus órgãos ficam à mostra e caindo, e seu rosto completamente destruído. Mas só facilita a missão, que era de o Eren se transformar em titã e jogar um monte de pólvora dentro da boca dele para que explodisse pelo calor gerado do corpo dele, e com isso fazer o ponto fraco ser mais fácil de atingir, e com isso, Historia parte junto dos outros e acaba dando o golpe final e matando Rod Reis. Ao cair dentro das muralhas, o povo que havia visto a luta reconhece que ela havia matado o titã, e nisso ela se autoproclama como a Rainha das Muralhas. Pouco depois, na coroação, vemos o povo aplaudindo fervorosamente a nova rainha Historia Reis, algo que aparentemente estava nos planos dela, pois o argumento dela para poder lutar é que o povo não iria simplesmente aceitar ela como rainha só porque ela surgiu e foi coroada. Ela ia querer mostrar que merecia o posto. Antes do fim dessa parte ainda temos o último encontro do Levi com Kenny, que depois de se ferir no confronto da caverna e ter seu grupo inteiro morto pela destruição causada pelo Rod Reis, ele acaba ficando no seu leito de morte e se lembra de tudo o que ele passou e menciona sobre quando ele conheceu o irmão de Rod Reis e o como foi tratado bem pelo antigo portador do fundador, além de explicar para o Levi que ele cuidou dele quando criança, pois Levi é filho da irmã dele, o que torna Levi um Ackerman também. Mas por que ele não mencionou isso antes? De acordo com o que vemos no passado dele, o clã Ackerman sempre foi perseguido pelos seguidores do rei, aparentemente pela imunidade ao poder do fundador de apagar as memórias. Antes de morrer, Kenny entrega um pequeno case contendo uma seringa e um frasco com um fluido de titã para o Levi.
Depois disso temos alguns momentos hilários. Sasha, essa carne aí é o Jean! Por acaso você tá ficando louca? Isso deve ser o bastante. Finalmente ela cansou. Ninguém vai parar a gente, não? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Oi, oi, oi. Eren, Mikasa e Armin começam a conversar sobre o passado deles e reconhecem que, mesmo que voltem para Shiganshina, eles jamais vão poder voltar ao que eram antes, mas ainda devem se focar nessa missão para descobrir a verdade. Depois disso, tem uma pequena reunião do Irving, Levi e Hanji como ministro onde eles conversam sobre o fluido que conseguiram com Kenny. Mas não conseguiram descobrir nada, afinal, o líquido evapora ao entrar em contato com o ambiente e os próprios itens são mencionados pela Hanji como sendo coisas de uma tecnologia muito mais avançada do que a deles. Após a reunião, Levi conversa com o Irving dizendo que ele deseja que o Irving fique de fora da próxima missão, pois como ele está sem um braço por culpa da loucura que virou a luta contra o blindado, isso seria muito perigoso e pede para ele colocar a Hanji como a líder. Mas Irving se recusa dizendo que ele deseja ir com a tropa e ele iria mesmo se o Levi tentasse impedi-lo. Depois disso, a tropa de exploração se prepara para a missão e se vê sendo ovacionada com gritos de apoio do povo, dando um bom comparativo com o que foi o primeiro episódio, onde eles estavam quase sendo desfeitos por causa das várias baixas, e nisso a tropa de exploração parte para Shiganshina para tamparem os buracos e acabarem com o blindado e o colossal. E assim termina Season 3 Parte 1. Quer dizer, mais ou menos. Pois no meio da ending eles colocam um pequeno gostinho do futuro, com uma cena onde a Mikasa e o Eren estão chorando ensanguentados, enquanto o Levi questiona o que eles fizeram, e nisso o Levi acerta um soco no Eren, o que faz a Mikasa partir pra cima dele e quase cortar o pescoço dele, e nisso acaba essa pequena cena. Cara, eu ia colocar tudo em um vídeo só, mas não tem como. Então, isso foi a parte 1 de Shingeki no Kyojin Season 3 e... Mano, que temporada boa! Muitas revelações e muito bom de se assistir. Foi bem mais leve e calma se comparado com o carnaval de pancadaria que virou o final da Season 2. Mas isso não é um ponto negativo, nem para Season 2 ou para 3. O que acontece é que o foco é diferente, mas isso não torna ela ruim. O arco político foi bem interessante e profundo, você se sente preso às informações colocadas no arco e quer saber onde isso vai dar, e o arco da história, desde a caverna até a coroação, é simplesmente perfeito. Eu amei a personagem em seus momentos nessa temporada, ela virou fácil a minha personagem favorita do anime. Sobre a trilha sonora, eu tenho que confessar algo. Eu sou um amante de músicas melancólicas, sentimentais e românticas. Então nem preciso dizer que adorei Red Swan, mesmo reconhecendo que é uma quebra de expectativa absurda por vir depois de Sasageyo. E a ending, Akatsuki no Requiem, trazendo a história, é bem bonita e emotiva em alguns momentos. Como quando surge a bandeira da tropa de exploração, é muito emotiva, te dá vontade de cantar junto, assim como todas as aberturas de Shingeki. Dito isso, a minha nota para Shingeki no Kyojin Season 3 Parte 1 é 9. Ela só não ganha um 10 porque eu não curti muito a organização para o arco da história, pois eu fiquei o arco político inteiro esperando que voltassem a falar dela e o Eren na caverna. Não foi um negócio terrível, mas me irritou um pouquinho, pois podia ter sido colocado com uma organização melhor, deixando o sequestro dos dois para depois do arco político. Mas aguardem que em breve eu trago a review da parte 2 de Shingeki no Kyojin Season 3.